Nessa noite a mensagem é para os feridos, é para os machucados. Antigamente eu tentava pregar pensando muito no geral, mas a cada dia que passa eu percebo que é mais importante às vezes falar especificamente para um coração do que no atacado. Jesus amava falar e encontrar com as pessoas. Se você percebeu, o Evangelho de João é profundo por causa disso, são encontros que Jesus tem. Desde o capítulo 2 até os últimos, é assim, são encontros. E eu queria que você abrisse Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9. Você deixasse a Bíblia aberta aí para a gente poder falar. Davi de novo, Paulo Henrique? Não, dessa vez ele está no meio da história, mas eu queria falar sobre outra pessoa. Enquanto você acha aí, te dá uma informação interessante. Na guerra dos Estados Unidos lá no Afeganistão, a cada um morto havia 7 soldados feridos. E se a gente parar para pensar, não existe um número exato de quantos milhões mais ou menos morreu na Segunda Guerra Mundial. Estima-se de 45 a 60 milhões de pessoas. Imagine quantos feridos tiveram essa guerra. Se você lembra na história do Brasil, o Brasil teve uma guerra, a Guerra do Paraguai, ficou muito conhecida, que praticamente dizimou a população masculina do Paraguai. E a gente precisa pensar que existem muitos feridos também na igreja, em qualquer sociedade. E eu queria falar para esses feridos aí. No texto que eu pedi para que você pudesse abrir, olha só. Certo dia Davi perguntou: resta alguém na família de Saul para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da casa da família de Saul, cujo nome era Zibá, e o trouxera Davi. Você é Zibá? Perguntou o rei. Sim, sou seu servo, meu senhor, respondeu Zibá. Então o rei perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Zibá. Ele é aleijado dos 2 pés. Só até aí. Eu queria falar sobre Mefibosete. Talvez é um dos personagens que eu sempre queria estar pregando, mas parece que a gente nunca consegue, porque a história desse homem é fantástica e pode ser a história de algumas pessoas aqui, não na totalidade, mas algumas pessoas. Porque esse homem, ele tem uma deficiência. Ele era aleijado dos 2 pés. Aleijado dos 2 pés. E existem muitas coisas na vida que nos machucam, que nos ferem, que nos despedaçam. Eu quero citar algumas delas porque pode ser que a gente tenha alguns Mefibosete aqui. O que machuca? O que faz com que as pessoas se tornem feridas? Divórcio. Até hoje eu não conheci ninguém que passou por um divórcio que é inteiro. Sempre está faltando algum pedaço. Mesmo que o cara vá assim: nossa, estou feliz, mas corta e machuca. O que? O luto, o abuso sexual, a rejeição de uma pessoa, a traição, o adultério, a frustração, a ausência de afeto familiar. A gente poderia falar aqui inúmeras coisas que deixam as pessoas feridas na vida. Falando sobre a vida é dura, a vida é cheia de injustiças e de dores. Essa vida aqui, meu amigo, é interessante que Eclesiastes vai dizer que até na alegria se acha dor. Até coisas boas que a gente fala assim: nossa, isso aqui é bom demais, isso aí pode te machucar e te ferir. É uma loucura. Tudo passa, até as coisas boas. Falando sobre vida, a gente precisa entender que a vida também traz, principalmente aos servos de Deus, 3 complicações: tentações, provações e retaliações. Você está passando por quê agora? Talvez tem gente que está numa luta para não pecar, que amanhã está pensando: nossa, vai ser difícil. Talvez algumas pessoas aqui estão em alguma provação, algum dilema. Talvez tenha algumas pessoas aqui sofrendo retaliações do inimigo. O que você está passando ultimamente? E tudo isso vai nos ferindo, a cada dia vai nos machucando. Martinho Lutero tem uma frase interessantíssima que eu compartilhei até com os nossos amigos de oração. Tem 3 coisas que nos unem a Deus:
a Bíblia, a oração e a dor. Essas três coisas vai nos unir a Deus, não tem como. São três formas de encontrar com Deus. Porém, eu já vi gente demais passar pela dor e se deformar. Alguns reformam, outros deformam. Lembra aí na sua mente uma pessoa que passou por alguma dificuldade muito grande e desviou. Lembra aí de uma pessoa que passou por uma tragédia e não quero mais saber de Deus. Eu lembro de uma história de uma pessoa que a gente conheceu, que ele sofreu um acidente, ele e mais 2 filhos dentro de um carro. Ele capotou o carro e um dos filhos faleceu. Esse homem continuou na sua fé, se tornou um pastor. Mas o filho que sobreviveu não acreditava mais em Deus. Eu não sei como ele está hoje. Mas sempre que ele era indagado por que ele não ia na igreja, ele falava assim: eu não posso servir um Deus que permitiu a morte do meu irmão. Existem dores que nos unem a Deus, mas existem dores, se a gente não saber adaptar, pode nos afastar de Deus. Existem então inúmeras sequelas. E quando a gente vê a história desse homem aí, imagine só você sendo neto de rei. No seu sangue real, imagina. Era Mefibosete. Ele era filho de quem? Jonatas, o principal filho de Saul. E quando ele tinha 5 anos de idade, essa história me traz um certo desconforto. Eu fico assim: Deus, essa pessoa não é culpada de nada, essa criança não tem nada a ver com essa história. Mas sabe o que é interessante? Esse jovem, ainda criança, conheceu a dor. A história vai dizer que no mesmo dia que ele perdeu o avô e o pai numa guerra, a sua ama que cuidava dele ficou sabendo da tragédia que aconteceu. Ela saiu correndo porque o exército vinha para Jerusalém para destruir. O que ela fez? Saiu correndo com o menino. Ela tropicou na escada e caiu em cima das pernas desse menino. E esse menino o quê? Perdeu o movimento das pernas, se tornou aleijado. Mas eu imagino esse menino com 5 anos de idade, essa ama, falando assim: meu filho, um dia você vai ser rei. Meu filho, um dia você vai governar. Depois do seu avô vai vir seu pai, mas depois vai vir você. Imagine só você ser incentivado que você é príncipe. Hoje os filhos de comedor de feijão aí, né? Ah, você é um príncipe, você é um príncipe. Os meninos acreditam que eles é príncipe mesmo. O pai não tem nada, vai herdar um castelo de dívida. Mas a gente fica falando, é príncipe. Agora imagine se você fosse mesmo levantado: olha, você vai ser um príncipe. Imagina o coração dessa criança. Mas a vida machucou ele, a vida feriu e deixou ele aleijado das 2 pernas. Diferente de hoje em dia, que existem adaptações. A muleta de antigamente era uma madeira horrível que machucava o braço. Eu imagino que os pobres não tinham isso. Eles arrastavam pela cidade. E não só isso, esse menino tinha medo de quem? De Davi, porque em toda guerra, toda dinastia que se levanta em cima de outra vai o quê? Aniquilar a outra. E a Bíblia vai descrever, como nós lemos aí, que esse menino foi lembrado e que passou 20 anos, ou seja, ele tinha 25 anos de idade quando Davi lembra dele. E perguntaram: onde está Mefibosete? E o empregado vai dizer: está em Lodebar. O que é Lodebar? Ló significa não, Debar, pastagem. Mefibosete estava morando na cidade mais pobre de Israel, no lugar mais desértico. Eu fico imaginando ele morando na última rua de Lodebar. Ele estava o quê? Escondido. Eu imagino os traumas emocionais que esse menino tinha, que agora já era um jovem carregando traumas. E eu queria falar sobre traumas que muitas vezes a gente deixa guardadinho, escondidinho. Eu imagino o medo e a aflição que esse menino vivia todos os dias. Talvez lá em Lodebar falava assim: ó, ficou sabendo, o rei Davi vai passar aqui. A aflição que ele sentia, o medo dele ser o quê? Morto, escondidinho, morando na miséria, pobre. E para piorar a situação, ele não tinha coordenação motora para trabalhar. E para piorar, ele não tinha família, ele não tinha ninguém. Ele se tornou um morador de rua. Que nós sabemos muito bem como é a situação de um morador de rua.
Nós que somos da Igreja Evangélica Vida. Essa era a situação desse jovem. Foi colocado: olha, você vai ser um príncipe. A frustração que ele carregou a vida toda, que ele se tornou um morador de rua. Imagine a alma dele, as consequências que ele foi vivendo. E mais na frente no texto vai dizer que Davi mandou chamar ele. Mas a expressão que ele usa quando Davi vai abençoar a vida dele, ele fala assim: meu Senhor, eu não passo de um cão morto. Olha só a visão que Mefibosete tinha dele mesmo: eu não passo de um cão morto. O que serve um cão morto? Alguém sabe o que serve um cão morto? Só cheirar mal, só dar trabalho. Essa era a visão que ele tinha dele mesmo. Autocrítica, culpa, rejeição. Talvez na cabeça dele vá assim: eu mereço morrer como meu avô, eu mereço morrer mesmo como o meu pai, é isso que eu mereço. Isso era o coração de Mefibosete. Porém, eu quero destacar algumas coisas sobre a sua vida. É interessante a pergunta de Davi: ainda resta alguém? Ou seja, o sentimento desse menino que ele era o quê? Um resto. Só sobrou eu. Sou apenas um resto. Como nós falamos, Lodebar é um lugar de privações, de deserto. Não havia pastagem. Pensa num lugar seco, pensa num lugar desértico. Lodebar. Essa era a casa de Mefibosete. Ele era dominado pelo medo, pela ansiedade e pela frustração. Também nós precisamos entender que havia um desconforto social quando a gente olhava para Mefibosete. Eu não sei se você sente esse desconforto quando alguém é paraplégico, quando alguém anda com cadeira de rodas. A gente fica o quê? Constrangido. A gente tem muitas vezes dó. Quem aqui quer ser amigo de quem é cadeirante? Ninguém. Por quê? Traz desconforto, traz dificuldade. Então muitas vezes nós queremos resumir as pessoas com a sua deficiência. Ó o aleijadinho ali, ó o cego ali, ó o frustrado ali, ó o divorciado ali, ó o pecador ali. Nós vamos definindo as pessoas por causa das suas o quê? Deficiências. Ó o linguarudo ali, ó a invejosa. É isso que a gente vai fazendo, demais. Porém, para quem passa essa mesma situação, eu digo para você sobre o que Deus fez na vida desse jovem, porque ele estava rejeitado. Primeira coisa que Deus foi começando a trabalhar no coração de Davi, e que isso refletiu na sua vida, que todos nós temos deficiência. Todos nós temos aqui algum machucado, e toda deficiência gera em nós o que? Muito trabalho. Não sei se vocês já viram aqui um vídeo de um cara tocando guitarra com os pés. O cara faz notas assim absurdas, mas deu o quê? Muito trabalho, muito estudo. Então saiba de uma coisa: todos nós aqui temos uma deficiência. Pode ser qualquer um, esse mais bonitinho aí, mas eu digo para você, cada um de nós temos uma deficiência. E Deus permite essa deficiência para que a gente possa agir e superar. O que é superação? É muita ação. Pessoas que vencem as dores são pessoas que o que? Superaram. Eu pergunto para você, qual é a sua deficiência? Qual é a sua dificuldade? Talvez tem gente que não tem coragem, mas ainda não conseguiu sarar o luto que aconteceu há muitos anos, que parece até sem graça dizer. Para algumas pessoas é o que? Nossa, me falta dinheiro, tenho uma frustração muito grande. Talvez a vida te bateu, machucou muito, e a gente vai escondendo isso. A gente vai fazendo como Mefibosete: eu vou fugir, eu vou para Lodebar. Cara, isso é o maior erro que a gente pode cometer. Mefibosete viveu durante 20 anos escondido, sendo que ele poderia se revelar, e Davi o que? Ia abençoar a vida dele. Mas a gente prefere sempre esconder as nossas deficiências. A gente tem vergonha de contar. Quem tem coragem de postar uma foto no Facebook falando assim: eu sou extremamente triste, gente, olha as minhas lágrimas? A gente não tem coragem de fazer isso. A gente esconde as nossas deficiências. A gente exalta o que? As nossas honras, nossas conquistas, as nossas glórias. Mas na hora que a gente está mal, a gente o que? Se esconde. A gente deixa guardadinho.
Tem gente que, mesmo a gente sendo pastor, a gente não sabe das dores da pessoa, ela tenta esconder. E talvez um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida é tentar esconder as minhas dores, é tentar esconder o lado Mefibosete, é tentar esconder as fraquezas. Sabe quando que a igreja vai se tornar saudável? Eu já disse isso, é quando a gente conhecer as nossas dores, de cada um aqui, a dificuldade de cada um. Isso é uma igreja que realmente entendeu o que é o Evangelho. Mas o problema da igreja evangélica hoje é o quê? Eu vim para a igreja e eu tenho o quê? Coisas, eu conquistei coisas, mas a gente tem vergonha de dizer: olha, eu ainda sofro com isso, isso ainda me machuca, isso ainda me fere. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa o quê? Fraqueza, na nossa dificuldade, na nossa luta, é onde machuca, é onde nos fere. Espinho é dor, meu amigo, mas a gente esconde, porque a gente acha que conquista é o que agrada o coração de Deus. Deus está vendo? Está aqui meu carro zero. Deus está vendo aqui, ó, ó como que eu prego bem, ó, tanto que eu canto bem. Não. Quando eu olho para a vida de Mefibosete, eu olho assim: quantos Mefibosete nós temos escondidos em Lodebar? Gente que faz questão de se esconder. Gente fala assim: não, eu não quero me revelar não, tá doido? Na hora que eu ganhar na Mega Sena, aí eu falo: olha, agora Deus está comigo. Mas a gente tem vergonha de revelar. Por quê? Eu digo para você, por que você tem vergonha de falar assim: gente, eu sofro depressão? Por que a gente tem vergonha de falar assim: eu já sofri abuso sexual? Por que a gente tem vergonha de falar assim: olha, eu me acho feio? Por que a gente tem vergonha de falar assim: olha, eu fico chateado às vezes? Por quê? Nós temos vergonha de externar nossas dificuldades, porque a gente acha que isso vai nos diminuir. Mefibosete tinha essa mente: vou me esconder, vou deixar guardadinho. Por isso eu digo para você, cada um de nós aqui tem alguma deficiência. E se você não reconhece a sua deficiência, está aí a sua deficiência. Você não se enxerga, você não enxerga a sua dificuldade, e você é o pior de todos ainda. Ah, como vai ser maravilhoso se a gente falar assim: nossa, eu tenho dificuldade nessa área. Segundo os estudos dos Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo de uma pessoa que está entrando em recuperação é quando ela realmente assuma que ela é um alcoólatra compulsivo. É o reconhecer. Quando eu olho para a história de Mefibosete, eu entendo que o anonimato também gera em nós um silêncio existencial. Eu imagino um homem fechado, eu imagino um homem duro, eu imagino um Mefibosete que não externava suas dores e suas dificuldades. Gente, nós somos ótimos para rir de piada, nós somos ótimos para rir de meme, nós somos ótimos sim para, na hora da diversão, brincar, mas na hora das nossas dores nós temos dificuldades. Eu já falei isso, eu quero ainda continuar falando isso. Eu tenho uma dificuldade com o silêncio que há nessa igreja, mas não é o de falta de glória a Deus, porque a igreja tem que ter som, e o som é ou de lágrimas ou de risos. O som da igreja ou é de risos ou é de muito choro, porque Paulo nos ensina: chorem com quem chora e sorria com quem sorri. E a gente não sabe mais chorar com as pessoas. Na verdade, a pessoa está chorando, nós estamos sorrindo. As pessoas estão sorrindo, nós estamos chorando. Qual é o som da igreja? Por isso muitas pessoas têm se tornado fechadas. Ah, porque vão contar, vão fofocar. Oh, deixa eu te falar, vão contar, vão inventar, vão mentir sobre você. Mas se você encontrar pelo menos um para você falar assim: oh, eu vou te ajudar, então valeu a pena. Nós temos dificuldade de compartilhar as nossas dores. Também eu olho para a vida de Mefibosete e eu vejo que nós precisamos ter cuidado com sequelas. Existe uma diferença muito grande entre cicatriz e sequelas. Você sabe? Cicatriz é quando você olha para a ferida, tem até uma marca, mas você aperta lá e não dói. Cicatriz, você olha e fala assim: olha,
Nossa, eu nem estou lembrado dessa dor, mas eu lembro que um dia eu cortei a minha mão assim. Sequela não. Você olha e fala assim: ixi, isso daqui dói demais. Sequela te torna deficiente para sempre. Eu imagino que o coração de Mefibosete deveria ter sido tratado, porque ele poderia sentir ódio, sabe de quem? De Davi. Ele poderia falar assim: Deus matou meu pai e meu avô por causa de Davi. Ele deveria ter sentido ódio por causa de Davi. Talvez um espírito de arrogância, talvez também um espírito de murmuração. Assim: essa vida minha não presta, é uma desgraça, eu odeio, Deus podia me matar, eu não presto para nada mesmo. Você percebe que existe um pouquinho ainda no coração dele de auto-rejeição. Sabe o que é interessante? Geralmente as vítimas se sentem culpadas porque elas foram vítimas. Gente que não consegue se perdoar, gente que fez alguma coisa errada e fala assim: nossa, fica 10 anos, fala: nossa Deus, eu fiz um trem errado. E Deus fala assim: já te perdoei. Mas a gente fica o quê? Se martirizando. Geralmente vítimas se sentem culpadas por serem vítimas. Nós precisamos ter cuidado para que isso não se torne sequelas. Porém, quando eu olho para a vida de Mefibosete, eu vejo que ele teve um alento. Sabe o que? No final do capítulo 9 aí vai dizer que ele era casado e tinha um filho. Você que está solteiro, Mefibosete foi casado e feliz. Ele teve um filho. Eu fico pensando: quem ia querer casar com um cara pobre, deficiente, que não ia arrumar emprego e que era um alvo na testa assim: mate-me, Davi, porque eu posso tomar o seu trono. Mas Deus permitiu. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Na hora que as dores vêm, a gente precisa olhar para as coisas boas que Deus permite. Coisas boas que Deus permite. Sabe qual é o problema da dor? É que ela muitas vezes rouba de nós toda a nossa existência e parece que a gente só vive essa dor. E eu sei o que é isso. Sou PhD nesse negócio. Porque parece que a gente é roubado de nós e fala assim: a sua vida se resume a isso agora. É igual dor de dente. Na hora que você está sentindo dor de dente, você pensa assim: agora eu quero parar e assistir uma série. Agora eu quero ir no Los Pampas. Você pensa nisso? Você é roubado por essa dor. Tudo que você faz, você fala assim: não quero saber de nada, estou sentindo dor. E é isso que a dor faz. Ela rouba de nós toda a nossa vida, toda a nossa existência. E às vezes a gente está focado demais apenas na dor. E eu gosto dessa história porque Davi representa quem aí, meu amigo? Representa Deus. E eu acredito num Deus de recompensas. Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos aqueles que creem que Deus existe precisam crer que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Tem uma coisa que Deus é: Ele recompensa. Ele permite dores e frustrações na nossa vida, mas Ele é o Deus de recompensa. Se a gente olhar para a história de Jacó, ele amava demais quem? Raquel. Mas Jacó não tinha nenhum sentimento de amor, porque ele foi enganado por causa do seu sogro, por Lia. Mas a Lia era culpada? Não era culpada. Foi ela que pediu para casar com Jacó? Não. Mas a Bíblia vai descrever que Jacó não procurava Lia. Só para o servicinho sexual lá, ia, pronto, vai embora. Era isso. Porém o texto vai dizer que Deus fez questão de quê? Fechar a madre de Raquel e abrir a madre de Lia. Porque Deus fez o quê? Uma recompensa. Jacó, você ama demais Raquel? Vocês ficam aí irritando Lia? Seguinte, eu vou recompensar Lia e eu vou honrar Lia. Deixa eu dizer, Deus vai te recompensar. A dor que você passou, Deus vai recompensar muito, mas muito mais do que você imagina. Porque quando você olhar para trás para as suas dores, você vai assim: nossa, eu nem lembrava disso. É mesmo, já sofri demais com esse negócio. O Deus da recompensa. Eu imagino que Deus fala assim: Mefibosete, você não está ajudando? Beleza, eu vou derramar graça sobre a sua vida. Você não merece nada. Eu imagino Davi acordando e o Espírito Santo falando no coração dele:
Lembra da aliança que você fez com o seu amigo Jonatas? Procure alguém, porque eu quero que você encontre alguém. E aí eu imagino Davi doido procurando, cadê, onde é que ele está? Está em tal lugar, Lodebar. Aí bate lá na porta, pobre, de madeira, suja, de Mefibosete. Davi está te chamando. Meu amigo, um cara que tem ansiedade, medo, rejeição, bateu uma notícia dessa, pronto, é hoje. Imagina ele beijando a mulher dele. Ô mulher, Deus te abençoe, está liberado de casar com outro. Beijando o filho dele, Mica. Quais Micas? Beijou, meu filho, cuida de sua mãe aí. Papai é um imprestável, mas eu te amo. Entrando na carruagem do rei, indo para lá, nossa, eu imagino os olhos dele marejados, começando a chorar. Oh Deus, obrigado. Ele chega na frente do rei, e Davi fala assim: você é Mefibosete? Sou eu, sou o seu servo, eis-me aqui. Davi percebe um medo nele, fala assim: não fique com medo. Deixa eu dizer, Deus vai nos chamar na presença dele. Deus vai te chamar, você vai estar diante de Deus, e ele vai dizer: não temas, eu estou com você. Davi olha para ele e fala assim: você tem alguma coisa? Tem nada. A partir de hoje você vai morar aqui e você vai comer na minha mesa. Você já imaginou esse negócio? Mefibosete fala assim: pelo amor de Deus, rei, eu sou um cão morto. Não interessa não. Pega as suas coisas, chama a sua mulher, seu filho. Tem um palácio aqui, ó, você pode escolher o melhor quarto. Pega o cavalo que você quiser, eu vou te dar uma mesada, e o que você precisar pode me falar. Ah, e seguinte, aquele cara que apresentou, a partir de hoje, ele é seu servo, ele é sua família, é seu servo. Deus muda a sorte de Mefibosete assim, rapidamente. Deixa eu te dizer algo, que eu oro, Deus, eu estou esperando esse segundo, é porque é só um segundo para Deus mudar toda a nossa sorte. Tudo que foi carregado de dores, de aflição, Deus só pensa, Deus não precisa nem falar, Ele pensa e as coisas acontecem. É isso que vai acontecer na nossa vida. Deus mudou toda a sorte de Mefibosete. E quando eu olho para a graça sendo invadido, aquele lugar desértico de dores, de aflição, de humilhação, de pobreza, agora o cara está num palácio. Eu imagino esse cara louvando a Deus e falando assim: Deus, valeu a pena. Deus, valeu a pena porque eu acreditava que um dia eu ia morar num palácio. E eu estou morando. Davi está fazendo um convite para ele, fala assim: você agora é meu filho. Foi isso que Davi disse para ele: você vai comer junto comigo, você vai comer na minha mesa. 3 coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que Ele fez na vida de Mefibosete, vai fazer na nossa vida. Primeiro, Deus vai trazer prosperidade. Eu acredito nisso. Ah não, Paulinho, mas eu estou passando uma dificuldade. Eu sei. Deus fez isso com Mefibosete. Ele teve terras e terras e mais terras. Você acha que Deus quer que você seja pobre? Você quer que Deus olhe para você e fale assim: nossa, meu filho, eu quero que ele passe a necessidade. Que ele olhe o Burger King e fale assim: nossa, você não tem dinheiro nem para comprar o refrigerante. Você acha que Deus tem prazer nisso? Deus quer te ver próspero. Deus quer que você vá nos restaurantes e leve pessoas nesse restaurante. Deus quer que você seja abençoado para você ser um abençoador. É isso que Deus quer que você seja. É isso. Você acredita nessa prosperidade que Deus tem na sua vida? Segunda coisa que Deus quer fazer: Deus quer te colocar na mesa do rei. Filiação. Eu imagino que os traumas desse Mefibosete eram o quê? Nossa, eu não tenho avô, eu não tenho pai. Mas quando Davi fala isso para ele, automaticamente Mefibosete olha para Davi como o quê? Agora você é o meu pai. Recompensas. Deixa eu dizer, talvez você não teve um pai aqui terreno muito bom, mas Deus vai providenciar um pai. Talvez você foi abusado sexualmente, mas eu digo para você, Deus vai te contemplar com muito amor e muito carinho. Talvez você sente a ausência de alguém, eu digo para você, Deus vai colocar na sua vida alguém que vai te confortar e muito o seu coração.
Talvez você passou uma privação muito grande, você não podia comprar tênis. Deixa eu te dizer, no seu armário vai ter uns 15 tênis. Talvez você passou alguma coisa. Deus vai sarar todas as suas dores, todas as suas angústias, elas vão ser saradas diante de Deus. Deus olhou para Mefibosete e falou assim: Mefibosete, você não precisa de pernas, você precisa de afeto, você precisa de amor. Às vezes a gente fica pedindo coisas que a gente nem precisa, mas Deus sabe o que a gente precisa realmente. E confie nesse amor que entende as nossas reais necessidades. Davi podia tocar uma música lá e falar assim: vamos orar aqui para Deus te curar. Mas Deus olhou e falou assim: esse cara precisa de afeto, de família. Ele nunca teve uma família. Sabe o que é legal de sentar na mesa do rei? Porque não era mesa como a nossa, né, que a gente senta numa cadeira. Não, era o que? No chão, tapete bonitinho. E quando ele sentava na mesa, ele era igual a todo mundo. Dobrava as pernas, não tinha muleta, não estava arrastando. Estava lá na frente dele Absalão, Sansão, Amon, a abençoada da Batseba estava lá também, Mical, Davi, estava todo mundo lá, diante da mesa de Deus. Nós somos iguais, com as nossas dores e com as nossas aflições. Isso é graça, nos nivela assim, vamos sentar, vamos comer diante do rei, vamos comer diante de Deus. Sabe o que é interessante? Lá no céu, nós vamos comer da mesa também de Deus. Nós vamos sentar lá, vai estar todo mundo igual. Vai estar o Luiz Hermínio lá, e vai estar o pastor que a gente nem conhece, lá do Amapá. Vai estar lá o rei Davi, e vai ter um daqueles caras lá do Números, que a gente nem lê, vai estar lá também. Vai ter os caras que morreram por causa de Cristo durante as perseguições. E vai ter você também. Todos nós estaremos lá na mesa do rei, igualzinho. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Todos. Quantas feridas que foram tratadas. Eu imagino esse cara todo dia acordando, chorando. Gente, nós vamos comer agora. O rei Davi pediu isso, vamos comprar. Eu imagino esse homem assim: meu Deus, eu tinha um pão morfado todo dia para comer. Agora eu posso escolher, Mefibosete, o que você quer comer? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa não existe não. Vai, escolhe. A recompensa que chegou na vida desse homem. Deus vai nos recompensar, irmãos. Talvez você está passando uma situação assim, triste. Talvez você está aflito. Tantas privações, lutas. Mas vai passar. Terceira coisa aí para a gente finalizar. Deus colocou sobre a vida de Mefibosete liderança. Ele começou a liderar quem estava ajudando ele. Mas sabe aquela ajuda assim? Vamos dar um prato de comida aqui, mas vamos dar só arroz. A gente já viu isso demais. Zibá fazia isso com ele. Chutava ele, xingava ele. Falava: não, mas estou ajudando ele. Esses caras começaram a servir ele. Mefibosete estava sendo escondido, agora ele estava liderando. Deixa eu dizer, Deus permite dores para a gente liderar e cuidar de pessoas. É isso. Como que você vai ajudar pessoas que estão passando problemas financeiros se você nunca passou? Você pode até explicar, mas você não vai ter autoridade. Como você vai passar a incentivar as pessoas a ter uma vida devocional forte se você nunca passou por uma fraqueza espiritual? Como? Entenda, as dores são para nos aperfeiçoar. Eu sei, é difícil, na hora que a gente está sofrendo, a gente fala assim: Deus, aprendi, vai, passa a próxima fase. Mas Ele permite. Isso tudo para te sarar, para você ter amor e misericórdia. Eu fico imaginando Mefibosete, que começou a liderar esse cara, que esse cara depois traiu ele. Mesmo assim, ele foi lá e partiu a terra. Você, Davi, vamos deixar de briga? Metade da minha terra dá para ele. Coração generoso. Ele não se tornou mesquinho. Cara, o coração dele era maravilhoso de Mefibosete, porque ele foi transformado. Sabe quem era o doente lá na casa de Davi? Todos, menos ele. Eu imagino lá quando abusaram sexualmente da filha de Davi. Quem? O outro meio-irmão. Matou. Ixi, Davi adulterou. Nossa. Gente, era uma anarquia aquela casa.
mas existia um lá que não deu trabalho, era Mefibosete. Eu fico imaginando a diferença física. Lá vem Absalão descendo, a Bíblia fala que o cabelo dele era cortado, cara lindo, maravilhoso, e lá vem aquele barulho chato de madeira, pac, pac, pac. Quem que era? Mefibosete. Mas quem que era sarado ali? Era ele. Deixa eu dizer, não olhe fisicamente para as pessoas, não olhe pelas recompensas. Gente, tem gente aqui na nossa igreja muito mais crente que qualquer outra pessoa da igreja e não está aqui na frente. Tem gente que Deus fala assim, nossa, como eu amo essa pessoa, mais do que a gente fala assim, acho que Deus ama mais os pastores que pregam, os cantores. Não, pare de olhar fisicamente. A resposta de Deus para Samuel, para a gente finalizar mesmo, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência física, eu olho o que? O coração. E Mefibosete tinha um coração transformado, que a dor ensinou, mas que ele aproveitou e se moldou. Teve dia que Mefibosete falou assim, eu quero tirar minha vida, não aguento mais, mas Deus deu força para ele continuar, até chegar no palácio. Eu quero profetizar na sua vida que você vai chegar nesse palácio. Eu quero dizer que a recompensa vai vir, que Deus vai honrar a sua vida, que Deus vai te fortalecer. Se coloque de pé nessa hora. Eu queria orar. E uma coisa que eu quero que você depois leia mais sobre esse homem. Leia mais sobre Mefibosete. Ele tinha um coração grato. Ele tinha um coração que desejava agradecer as pessoas. Eu imagino ele todo dia, Davi, muito obrigado. Davi estava assim, para de encher meu saco. Mas ele era grato. Eu imagino que ele foi extremamente humilde, porque a vida bateu, mas ele retribuiu com humildade. Eu olho para Mefibosete e vejo um homem sensível às dores também das pessoas. Eu imagino que ele se tornou lá um ministro dos aleijados. Davi, por que a gente não faz uma casa para receber quem tem problema também, para a gente cuidar deles? Gostei da sua ideia. Existem dores que a gente passa que não tem a ver com a gente, tem a ver com as outras pessoas, só para a gente sentir. Eu queria que você fosse sincero com Deus agora e falasse assim, Deus, o meu trauma é tal coisa. E eu queria que você também compartilhasse com as pessoas. Compartilhasse. Eu já falei de alguns traumas meus, mas não adianta ficar falando aqui no púlpito. Sério, isso aqui não tem força nenhuma. É bom olhos nos olhos. É bom a gente ajudando um ao outro. Nós e a nossa dificuldade. Talvez tem pessoas aqui de idade de 50, 60, 70, 80, 90 anos que olha para a vida dos pais e fala assim, nossa, eles não me amaram. Talvez tem gente aqui que fala assim, nossa, o meu marido não me reconhece. Talvez tem esposas aqui que são abusadas fisicamente pelos seus maridos. Talvez tem gente aqui com trauma, fala assim, nossa, eu nunca vou arrumar um namorado, eu não sirvo para nada, eu sou um cão morto. Talvez tem gente que fala assim, eu não dou certo em nada, minha vida é uma desgraça, eu moro em Lodebar, Deus me marcou. Talvez tem gente que passou por um problema, mas a dor continua. E o ruim de compartilharmos dores com os insensíveis é porque eles menosprezam as nossas dores. Fala, não, para com isso, você não tem fé em Deus, não? Mefibosete tinha muita fé em Deus, mas isso não curou as pernas dele, não curou e nem trouxe os pais, o avô dele de volta. Mas eu digo para você, se você suportar o que você está passando e permitir a ação de Deus, Ele vai recompensar a sua vida. E o que te machucava não vai te machucar, pelo contrário, você vai sarar pessoas. Deus vai visitar o seu coração de todo trauma emocional.
problema nosso é que a gente não é sincero. Quantas pessoas aqui, que a maioria estão com traumas emocionais, mas a gente não reconhece, né? É feio. Homem, tá doido de chorar. Homem, sentir angústia. Vamos orar. E vamos abrir o nosso coração para Deus. Fala: Deus, eu sinto falta de um pai. Diga: Deus, eu sinto a falta de respeito na minha igreja. Diga: Deus, eu sinto falta de ter aquela pessoa que foi embora há tantos anos, mas ainda continua machucando meu coração. Seja sincero. Fala: Deus, é uma dor que eu sinto. Deus respeita as nossas dores. E o Espírito Santo é chamado Deus Consolador, que traz alívio às nossas dores. Deixa Deus tocar no seu coração. Diga: Deus, eu me sinto só. Diga: Deus, eu me sinto humilhado pelo meu marido. Diga aí: Deus, parece que a minha mulher não presta mais atenção em mim. Diga: Deus, eu sinto tão injustiçado. Diga, seja sincero: Deus, às vezes eu sinto que o Senhor me abandonou. Não tenha vergonha de dizer isso, não. Diga: Deus, parece que nada dá certo. Parece que quando as coisas vão começar a dar certo, não dá mais. Diga: Deus, eu me sinto uma sarjeta, eu me sinto pobre, eu me sinto perseguido. Seja sincero. Seja sincero. Deus quer te convidar para encontrar com Ele. Encontrar com Ele. E quando você encontrar com Deus, meu amigo, é uma recompensa, é o afeto. Eu imagino Davi abraçando Mefibosete. Você: ah, Mefibosete, se você soubesse tanto que eu era amigo do seu pai. Eu imagino Mefibosete: conta aí como era o meu pai, porque eu não sei. E eu imagino Davi contando as histórias, e isso ia trazendo cura ao coração dele. E é isso que o rei quer fazer: trazer cura ao seu coração, de dores, de abusos, de rejeições, de frustrações, de desânimo, de tristezas. Deus quer visitar o seu coração nessa noite. Deus quer sarar todos os seus traumas. Você vai ter cicatrizes, não sequelas. Olhe para a cruz, olhe para o Cristo ressuscitado. Ele tem cicatrizes, Ele venceu a dor. Isso vai ser uma glória. Assim como Paulo diz: eu tenho prazer nas dores, porque é elas que me unem a Deus. Essa mensagem talvez não é para todos, porque estão bem, mas a mensagem é para os soldados feridos, machucados. Eu digo para você: na enfermaria do Espírito Santo sempre há cura para o seu coração. Deixa os sadios têm religião, os sadios têm as suas motivações, mas Cristo veio para os doentes, para os feridos, para os aleijados, para aqueles que sofrem. É Ele que cura. Deixa o Espírito Santo tocar nessa ferida. Diga: Deus, eu não consegui pedir perdão para aquela pessoa que foi. Diga: Deus, eu queria tanto que isso mudasse na minha vida. Isso tem me adoecido. Diga: Deus, eu sinto tanta ansiedade. Eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, mas eu tenho ansiedade. Diga: Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai derramar prosperidade sobre a sua vida. Ele vai te chamar para sentar diante dEle. Deus quer colocar honra sobre nós. Ele quer derramar graça sobre os desertos e mudar o cativeiro para o palácio, a rejeição para a aceitação, o abandono para o amor. Diga: Espírito Santo, enche o meu coração de cura. Diga: Espírito Santo, me ajuda a enxergar coisas boas. Minha esposa, meu filho. Diga: Deus, me ajuda a enxergar as coisas boas que o Senhor tem feito. Diga: Espírito Santo, me ajuda, levanta-me. Espírito Santo, o Senhor está curando corações aqui.
de rejeições muito dentro da casa. Espírito Santo, o Senhor está trazendo restauração emocional. O Senhor está tirando, Senhor, tristezas, angústias, aflições, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, de cantuita lamanas. Segue a suíta lamanas, seca a suíta lamanas. Oh, checa a suíta lamanas. Chemiantuita lamanas. Simicantuita lamanas. Oh, Espírito Santo, traga cura, Senhor, sobre cada coração. Espírito de rejeição, de dores na alma. Traga, Senhor. Traga, Senhor. Eu queria fazer isso, se você tem a liberdade. Se você se sente ferido mesmo, como aqueles soldados que voltam da guerra, aliás, que estão aleijados, cortados. E você até pensou assim: agora acabou. Eu queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar por você. Eu quero orar por cada um, para Deus visitar o seu coração. Jerusalém, que significa cidade celestial, é totalmente diferente de Lodebar, lugar desértico. Jerusalém era o ponto de encontro com Deus. E eu queria consagrar esse lugar aqui como se fosse Jerusalém. Se você está bem, meu amigo, não, essa mensagem não é para você, mas é para os feridos, para os machucados. Talvez você venha aqui mancando, mas venha, você vai encontrar com Deus. Vem aqui, se você sente um soldado ferido, machucado, você que fala assim: Deus, parece que a dor roubou meu coração, a minha vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, para que Deus venha visitar o seu coração e manifestar a graça e misericórdia.